Amada igreja, bom dia. Mais um dia para a gente adorar ao Senhor e conhecer mais dele, conhecer mais sobre a palavra de Deus. Hoje é dia de EBD, Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo que nós estamos aqui. E lembrando que essa Escola Bíblica Dominical ela é ministrada de forma presencial na Igreja Batista Jardim das Esmeraldas, aqui em Goiânia, e nós disponibilizamos esse conteúdo, esse vídeo, que vai também falar do mesmo tema, igualmente. Reforço a todos que estão me ouvindo que a Escola Bíblica Dominical presencial é uma bênção, tem sido uma bênção no aprendizado da Palavra de Deus. Todos os trimestres temos temas diferentes e temos abordagens diferentes da Bíblia. Nós somos conhecedores da Bíblia, da Palavra de Deus, o manual que nós temos que conhecer. E nesse sentido, nesse trimestre, nós estávamos abordando Lucas, o Evangelho de Lucas. E agora chegamos ao último capítulo desse trimestre. E este último capítulo é o capítulo 13. O capítulo 13, embora esteja abordando sobre Lucas, o Evangelho de Lucas, o texto base vai ser o capítulo 1, 2 e 3 de Atos dos Apóstolos. Olha só. Por que é isso? Porque o Evangelho de Lucas ele foi escrito pelo evangelista Lucas, um médico que conhecia muito do Senhor, e ele deu continuidade no seu segundo livro em Atos dos Apóstolos. Se você ler o Evangelho de Lucas e der continuidade no Atos dos Apóstolos, você vai ver e enxergar claramente isso. Ou seja, o capítulo de Lucas, o Evangelho de Lucas, ele tratou em toda a trajetória do evangelismo de Jesus Cristo, nosso Senhor, saindo da Galileia, fazendo vários milagres e indo em direção a Jerusalém. E aí, de Jerusalém, o povo escolhido de Deus, os apóstolos, a igreja escolhida por Deus, que é o seu povo nesse momento, sai de Jerusalém para os confins da terra. Então, Lucas, Jesus desce, faz seu ministério na Galileia, vai descendo até Jerusalém. Lá acontece a magistral evento de remissão de todos os pecados que Cristo faz por nós. E de lá forma-se a igreja. Essa igreja, por si, de Jerusalém, vai para os confins da terra, mostrando o reino de Deus. Que bênção, que maravilha. E nessa continuidade, o texto de hoje, que é o capítulo 13, o último capítulo, que o texto base bíblico é Atos 1, 2 e 3, o tema dele é um povo chamado igreja. Um povo chamado igreja. Se nós olharmos a trajetória do Antigo Testamento até chegar em Cristo, nosso Senhor Deus, ele constituiu um povo para ele. E seria ingenuidade a gente achar que esse povo, constituído por Deus, iria continuar fechado na sua redoma, sendo o povo de Deus, e o resto da humanidade totalmente alheio a essa bênção de ser o povo de Deus. E aí, Jesus, na sua graça misericordiosa, ele traz a sua igreja, ele salva a sua igreja a partir da sua crucificação e sua ressurreição. Isso tratado no Evangelho de Lucas. E aí ele forma a sua igreja. E aí esse povo, daqui por diante, vai ser chamado igreja. Nós temos que contextualizar, nós temos que considerar uma coisa clara, que a igreja não é o prédio. A igreja não é a edificação. A gente é criado a relacionar nomes com coisas. Então nós, desde criança, aprendemos que igreja é aquele prédio, aquele edifício. Mas hoje
que nós aprendemos mais de Deus, principalmente aqui na Escola Bíblica Dominical, nós sabemos que igreja não é o prédio. A igreja são os cristãos, são o conjunto de crentes. Nós, sendo crentes, seguindo os passos de Jesus, no mesmo objetivo, na mesma comunhão, somos igreja. Então a igreja ela transcende prédios, ela transcende países, regiões. Uma igreja cristã que adora verdadeiramente a Deus e reconhece Jesus Cristo, o único Salvador, lá na China, ela é a igreja do corpo de Cristo como nós, faz parte da mesma igreja, mesmo em localidades e edificações diferentes. Então, muito claro isso para nós, a igreja que Cristo resgatou são os crentes que constituem. Nós somos a igreja e nós somos o povo de Deus agora. Bem, uma outra coisa importante que a gente tem que relatar é sobre os capítulos 1, 2 e 3 de Atos, que vão tratar dos seguintes acontecimentos. Bem, Jesus foi crucificado e no final do livro de Lucas, ele ressuscitou ao terceiro dia na Páscoa. Então, toda aquela reunião que estava havendo em Jerusalém simbolizava um evento que para o judeu era o exílio, o êxodo que ele fazia da escravidão do Egito para a sua terra prometida. Então isso simbolizava a Páscoa, e que agora, Páscoa, para o seu novo povo de Deus, que somos nós, a igreja, nós vamos encarar como a morte de Cristo na cruz, pela remissão dos nossos pecados e a sua ressurreição. Essa é a verdadeira Páscoa que hoje nós acreditamos. Jesus Cristo ressuscitou e ficou 40 dias com os apóstolos e com seus seguidores na época. 40 dias. Quando chegou no final desse período, ele subiu aos céus. Isso está tratado no livro de Atos, logo no começo. Ele sobe aos céus. Ele faz um pedido aos apóstolos. Continuem aqui em Jerusalém e não saiam, porque aqui vós recebereis o Espírito Santo de Deus. Como o profeta Joel profetizou lá atrás, que o Espírito de Deus derramaria em toda a carne aqui na terra. Isso aconteceria. Isso depois de sucedido 40 dias após a Páscoa, Jesus ficou esses 40 dias com os apóstolos em Jerusalém, depois de ressuscitado, e aí ele ficou com os apóstolos em comunhão. Ele subiu aos céus depois desses 40 dias, e aí passou-se 10 dias, formou-se um outro evento que o judeu também reconhece, chamado Pentecoste. Para nós cristãos, nós relacionamos o Pentecoste como aquele momento que o Espírito de Deus foi derramado sobre os apóstolos. Mas, por o judeu também ele reconhecia aquilo como uma festa litúrgica, uma festa tradicional. Simbolizava os 10 dias após o êxodo deles do Egito e no momento em que Moisés recebia os 10 mandamentos do Senhor Deus. Naquele momento, o Senhor Deus dá a Moisés os 10 mandamentos. Então tem todo esse simbolismo judaico naquele momento. Então havia um evento litúrgico naquele momento em Jerusalém. E, coincidentemente, nesse momento, 50 dias depois da morte e ressurreição de Cristo, por isso que o nome é Pentecostes, Pente de 5, depois dos 50 dias, 40 dias Cristo subiu aos céus e avisou os apóstolos que eles iriam receber o Espírito Santo de Deus, e de lá eles iriam levar esse reino para os confins da terra. Jesus sobe ao Pai. Os apóstolos mantiveram até 10 dias.
E naquele momento, quando eles estavam reunidos, numa edificação qualquer, o vento soprou muito forte e veio sinais como se fosse línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles. E eis que eles saíram daquela edificação encorajados e começaram a proclamar o Evangelho e o reino de Deus. Esse reino misericordioso. E eis que eles começaram a proclamar esse reino de Deus naquele momento. Proclamaram tudo isso e muitos acreditavam. Muitos reconheciam. E a grande dúvida que estava por todo aquele povo é por que naquele momento em Jerusalém, que havia muitos estrangeiros judeus que foram adorar a Deus no templo de Jerusalém, ouviam e entendiam o que aqueles apóstolos falavam. Eles falavam em outros idiomas também, uma coisa milagrosa naquele momento. E isso Deus coloca como uma coisa que nós temos que entender, que temos que reconhecer. O que diferencia muitas vezes um povo de outro povo? Qual a singularidade de um povo, de uma nação, que mais é marcante? A primeira coisa é o idioma. E o idioma, a diferença de idiomas é uma coisa que coloca-se uma barreira muitas vezes de entendimento dessas duas culturas distintas. O idioma ele é difícil de entender e de ser transmitido, mas naquele momento Deus tirou essa barreira. Todos estavam unidos num único propósito, que era o Evangelho de Cristo Jesus. E todos estavam recebendo o Espírito Santo de Deus e todos poderiam compreender. Então, o maior simbolismo de diferença que havia entre um povo ao outro foi quebrado, que era o idioma. Isso mostra que o Evangelho e todo o reino de Deus ele ia ser proclamado para todos os confins da terra, indiferente de povos e raças, indiferente de línguas distintas que fossem, o Evangelho chegaria àquele povo. Aquelas línguas de fogo simbolizavam que todo apóstolo naquele momento e todo aquele que cria em Cristo era batizado no Espírito Santo. Como nós hoje recebemos o Espírito Santo de Deus no nosso coração e nós proclamamos o reino de Deus, o reino da bondade, do amor. E esse falar em línguas é o maior simbolismo que existe nesse momento. Quebra-se barreiras culturais, quebra-se diferenças culturais de povos e une tudo isso num único propósito, que é proclamar o reino de Deus e proclamar a salvação em Cristo Jesus. Naquele momento, Pedro se levanta, faz um discurso maravilhoso, mostrando toda a história, até onde nós chegamos naquele momento. E é onde que Deus está querendo nos levar e que nós esperamos Cristo até hoje. Cristo foi aos céus, mas um dia ele vai voltar. E é essa expectativa que todo crente tem. Ele viva uma vida santa aqui dentro, mas ele tem expectativa do retorno de Cristo em algum momento, que nenhum de nós sabemos. E aí, o apóstolo Pedro, que lá atrás foi humilhado de forma covarde, ele se acovardou em dizer que não seguia Cristo, de repente ele foi sobre ele derramado o Espírito de Deus. E ele ganhou uma coragem tão grande que ele proclamava sem medo esse Jesus Cristo. Sem medo da morte, sem medo da perseguição. E aí, aquilo, muitas pessoas, mais de 1000 pessoas são convertidas naquele dia, naquele momento. E a igreja começa ali. O povo de Deus começa a se formar ali, a partir dessa união. Não era uma união consanguínea, de clãs ou de tribos da mesma
com os mesmos antepassados. Não, eram povos diferentes, vindo de confins da terra diferentes, idiomas diferentes, línguas diferentes, e que estavam sendo unidos no mesmo propósito, novamente. E Pedro começa a proclamar isso. E aí os apóstolos, eles começaram, aquele conjunto de igreja, ele começou a transpassar para o povo em volta coisas boas. Eles viviam em comunidade, eles viviam em harmonia, eles repartiam pão e viviam em oração e adoração ao Senhor. E todos que estavam em volta, amarrados naquela religiosidade crua, que ainda existia, remanescia, começaram a olhar aquela igreja de Cristo Jesus com bons olhos. Aquilo era diferente. Eles são crentes de verdade, eles são diferentes de nós. E agrada meus olhos ver isto. E começou a agradar a todos naquele momento. E é isso cada vez mais impactava de forma positiva aquelas pessoas. E aí, no terceiro capítulo, acontece algo, o primeiro milagre que os apóstolos propõem depois que Cristo subiu aos céus, que é o milagre do paralítico que ficava em frente ao templo. E o interessante, o mais lindo dessa história é que essa passagem ela tem um simbolismo muito forte. Porque que interessa para uma pessoa, além de ter benesses aqui na vida, facilidades que a vida te traz, ter dinheiro, ter milagres, do que perder a alma, por exemplo, ou não ter a salvação. E aí o apóstolo Pedro com o apóstolo João, quando aquele paralítico que estava mendigando na frente do templo pede um pouco de prata, eles falam: eu tenho coisa melhor para você, seja curado em nome de Jesus. E aí aquele paralítico começa a andar. E aí os milagres com os apóstolos começam a acontecer e mais pessoas são impactadas no coração. Mais e mais pessoas são impactadas. E de lá isso não parou. A igreja de Cristo Jesus cresceu absurdamente, vai crescendo cada vez mais e colocando aqui na terra já o reino de Deus. E até chegar nos dias de hoje, em 2023, o reino de Deus está presente conosco. De lá dos apóstolos, em Jerusalém, onde tudo começou, até chegar aqui nos nossos dias de hoje, aqui no Brasil, aqui em Goiânia, e nós estamos recebendo essa palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus derrama sobre nós toda a sua vida. E nós somos cheios, nós ganhamos entendimento da palavra de Deus, do Evangelho e da Bíblia Sagrada. Nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. Nós, indiferente das nossas raças, culturas, línguas, idiomas, criações distintas que cada um tem, nós somos unidos num só amor, o amor de Cristo. E é isso que agradecemos por essa aula maravilhosa. Leiam o capítulo 1 e 2 e 3 de Atos dos Apóstolos, que é um verdadeiro ensinamento básico de ser cristão. Como a Igreja de Cristo tem um impacto fantástico aqui na Terra, como Cristo trouxe uma coisa valiosíssima para a nossa vida. Sejamos sempre cheios do Espírito Santo e estejamos sempre no seio de Cristo Jesus até a eternidade nos céus. E é isso que agradecemos, a nossa salvação, agradecemos de tudo isso que nós temos hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.